somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Pai Celestial, é em Sua presença que nós desejamos estar todo instante da nossa vida, Pai. Um segundo sequer, se sairmos da Sua presença, é o suficiente, ó Deus, para sermos atingidos. Nós queremos estar protegidos a cada dia, debaixo dessa gloriosa unção, dessa presença maravilhosa, Pai. Quando nos, ó Deus, dirigimos para a reta final da jornada, eu sei, ó Pai, os sinais mostram que o Senhor vem a qualquer hora. Nós estamos aqui prontos, pela Tua palavra estamos prontos, Pai. Temos fraquezas humanas, mas cremos, ó Deus, que o Senhor tem nos aprontado com a Sua palavra, com o Seu sangue, e estamos, ó Deus, esperando nesta bendita promessa do Senhor. Querido Deus, que nesta hora a palavra do Senhor mova os nossos corações, Pai, e que possa Teus filhos saírem daqui com a resposta em seus corações. Aqueles que vieram, ó Deus, com a pergunta dentro de si, quem sabe o inimigo lhes perturbou durante a semana, mentindo-lhes, tentando enganá-los, ó Pai, dizendo que eles são um fracasso, mas o Senhor nesta noite vem para dizer que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, que toda a atenção do Teu povo esteja voltada à Tua palavra e que o Senhor me capacita, me unja para trazer o alimento, o pão para Teus filhos, pois pedimos isto, Pai Santo, através do sangue bendito de Jesus, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Que a graça de Deus seja sobre cada um. E é bom estarmos aqui mais uma vez. Amém? Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Salmo 80. Salmos, capítulo 80, versículo 8 ao versículo 11. E Deus abençoe a todos que nos visitam. E é um grande privilégio ter vocês conosco, amém? E também enviamos nossa saudação a todos os irmãos que acompanham através da internet, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Sabemos que há muitas pessoas que têm sido beneficiadas por esse trabalho e nós somos gratos a Deus por isso, amém? Eu creio que a igreja sempre tem orado, né? Para que Deus abençoe todas as formas de evangelização. Salmo 80, versículo 8 ao versículo 11. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Que Deus abençoe, pode se assentar. Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida. Hoje pela manhã nós tivemos um momento especial na presença de Deus. Quem esteve presente, falamos sobre o que é a mensagem do entardecer. E quem não esteve, eu aconselho que você pegue o DVD e assista, porque isso é algo que nós precisamos sempre relembrar, né, essas coisas, porque quando você tem convicção do que você crê, você não é abalado,
você realmente tem seus pés firmados no Evangelho, na Palavra de Deus, e aí pode correr os rios, os ventos podem soprar, as tempestades, e a sua fé ela estará firme, porque você está edificado sobre a rocha, e a rocha é essa palavra, a palavra de Deus, né? Aonde nós nos escondemos, aonde nós nos protegemos de tudo que pode tentar afetar a nossa fé. Lembrando a conta daquela águia, que ele com seu binóculo, ele estava observando ela, e ela desceu com suas águiazinhas sobre suas asas, e ela pousou ali em um campo, em um gramado, e aquelas águiazinhas desceram de sobre sua mãe e começaram a correr e escramuçar, e havia uma felicidade muito grande naquelas águiazinhas. O profeta diz, elas estavam tendo um jubileu, elas estavam realmente tendo um Pentecostes, e o profeta estava observando com o seu binóculo, mas de repente uma tempestade, e aquela águia voou, né? Ela se colocou longe e ficou observando suas águiazinhas. E o profeta diz que qualquer movimento, ela estava atenta, porque ela tem os olhos para ver longe. E ele diz, ai de um coiote se aproximasse para querer pegar uma daquelas águiazinhas. Em um salto só, a mãe águia estaria pronta para defender suas águias. Mas, de repente, uma tempestade se preparou. E logo aquilo escureceu, você sabe, aquelas tempestades de verão que surgem rapidamente. E a mãe águia então desceu, pousou, e todas as águiazinhas subiram sobre suas asas. Com seus bicos elas prenderam-se nas penas daquela mãe águia, e a mãe voou para a fenda da rocha, né? Onde ela tinha um ninho, e ali estava em segurança. E isso nos faz lembrar do nosso grande Deus, né? Ele está atento, seus olhos não vacilam por nenhum momento. Em qualquer circunstância que você estiver, Ele estará pronto a te socorrer, amém? Ele estará pronto a estender a sua mão e livrar você do perigo. Me lembro nesse momento daquele testemunho do médico, que a irmã Maria, quando se acidentou, Maria Terra, né? E o ônibus saltou a lombada e jogou ela para cima, e ela caiu com as costas sobre a quina do banco da lotação, é um banco sem espuma, né? E fraturou sua coluna. E o doutor disse que tinha pena dela, porque ela não poderia mais caminhar. E quando o doutor ia visitar ela fazia planos. Quando eu saí do hospital, vou fazer isso, fazer aquilo, vou fazer isso mais. E o doutor disse que tinha pena porque sabia que ela nunca mais ia caminhar. Mas ela estava firmada nesta promessa. E ela saiu dali caminhando. E o médico viu que aquilo foi um milagre. E quando ela voltou para fazer algumas consultas, que tinha que retornar o médico, o doutor disse para ela, olha, eu prometi que onde eu for, eu vou testificar do seu Deus, eu vou falar do que aconteceu com a senhora. E um dia o doutor estava viajando e perdeu o controle do carro, e então ele caiu numa ponte assim. E ele contou para a irmã Maria que quando ele estava caindo, ele gritou e disse que o Deus da Dona Maria me salve. Naquela hora o carro ficou engalhado e nenhum mal lhe aconteceu. Então, Deus está pronto a qualquer instante. Ele é rápido, Ele é como um raio, né? Ele é mais rápido do que o pensamento. Basta você clamar por esse Deus, né? Agora, ele não precisava dizer o Deus da Dona Maria, né? O Deus de todos aqueles que o servem. Pode ser o Deus dele, pode ser o Deus de cada pessoa que o aceita, não só para os benefícios naturais, mas para as bênçãos eternas. Amém? Louvado seja Deus. E nós estamos felizes porque estamos na casa de Deus, mais uma vez, para cultuar o nosso Deus. E pastor Febrônio, como vocês sabem, está na África, e a semana que vem ele terá aquela série de reuniões. Então, eu faço menção de lembrar disso, para que vocês estejam em oração durante essa semana. No momento, ele está na África do Sul, mas semana que vem, agora, ele está se dirigindo a Moçambique, e ali terá reunião com todos aqueles pastores,
muitos deles convertidos através do ministério do pastor Febrônio. Aquela obra começou através desse ministério, então eles estarão se reunindo de vários lugares ali na cidade de Caia, em Sofala, né, na província de Sofala. Então será uma grande reunião. O pastor Edgar também vai estar ali no domingo, no encerramento da reunião. E lembra de orar para que Deus possa grandemente os abençoar, amém? Estarão orando por isso. E a nossa reunião nacional se aproxima, e eu digo a vocês que se comprometeram em jejuar pela reunião, vocês deram o seu nome, fizemos aquela corrente de oração todos os dias, tendo pessoas jejuando. Não esqueça, não deixe passar o seu dia, jejuem, para que Deus possa nos dar uma grande reunião, um grande encontro de Deus para conosco, porque é para isso que nós vamos estar ali, amém? E haverá pessoas vindo de muitos lugares, aqui do Brasil e do exterior também. Teremos a presença de pastores de vários países. Será uma reunião nacional com nível internacional. E eu creio que será uma grande bênção para todos nós, amém? Então vamos nos aproximar da palavra de Deus. Nós lemos o Salmo 80, e eu quero conversar, ler alguns parágrafos. De repente não será uma pregação eloquente essa noite, mas será uma pregação da palavra, né? Importante que será a palavra de Deus, é aquilo que Deus colocou em meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos, para que você possa sair daqui essa noite com a bênção no seu coração, amém? E eu creio que todos nós queremos bons resultados na nossa vida. E quando você começa a ver que os resultados não estão sendo da forma que deveriam ser, o que você faz é se aproximar da palavra de Deus, se aproximar de Deus e ver onde é que você tem que ajustar as coisas. E então, quando você ajusta as coisas devidamente sobre a orientação de Deus, os resultados começam a ser prósperos na sua vida, amém? Eu quero falar, irmãos, sobre estar plantado no lugar certo. Há uma grande lição nisso, irmãos. A pessoa pode ser uma planta boa, mas se ela está plantada no lugar errado, ela não terá os resultados. Essa semana ainda eu estive falando com a senhora da floricultura. Eu comprei algumas mudas de flores e plantei. E elas começaram, em vez de elas se desenvolver, elas começaram a murchar, a cair para o lado e a definhar. Então eu voltei lá e ela disse que o lugar que eu plantei foi o lugar errado. Que há plantas que precisam estar na sombra, gostam da sombra, mas há plantas que gostam de estar no sol. E elas necessitam ter bastante sol. Então, é a planta certa, mas plantada no lugar errado. Ela não terá o resultado. Você diz, bem, mas as mudas eram bonitas, a foto era bonita, mas o problema é que ela está no lugar errado. Irmão Brana pregou a mensagem plantando uma vinha e onde plantá-la. Você tem que plantar, mas é necessário saber onde plantar. E nós temos uma fé para ser edificada, mas o importante é saber onde edificar esta fé. Porque quando ela está edificada no lugar certo, ela terá os resultados certos. E Jesus disse em São Mateus capítulo 7, que a casa edificada sobre areia, ela não vai suportar. Veio os ventos, correram as águas e foi grande a ruína daquela casa. Por mais que era uma bela mansão, uma casa maravilhosa, era uma casa boa, mas plantada, edificada no lugar errado, não pôde suportar a tempestade que veio, porque ela estava edificada no lugar errado. O problema não foi os ventos, como disse outra vez aqui o irmão Wilmer. O problema foi a situação da casa. Porque às vezes as pessoas dizem, eu parei, eu não vou mais na igreja porque eu tive uma decepção. Ou porque o irmão comprou, fez um negócio comigo e não cumpriu. Ou porque aconteceu algo e eu me escandalizei. Não, esses não foram os problemas que afastaram a pessoa da igreja. O que afastou a pessoa da igreja foi por ela estar
não estar edificada adequadamente na rocha, porque os mesmos problemas que esta pessoa teve, outros tiveram com maior frequência ainda, com maior gravidade, e aqueles problemas serviram para edificar mais a pessoa. Como eu preguei uma vez aqui uma mensagem intitulada Crescendo através das adversidades, crescendo através das lutas. Você se enraiza com as dificuldades dos problemas quando você está plantado no lugar certo. Amém? Então nós queremos ter uma fé edificada. A igreja quer ter uma família edificada, filhos, jovens, homens e mulheres edificados, mas onde estamos plantados? Olha os resultados, se tem tido frutos a tua fé, se a tua vida espiritual está realmente frutificando, porque a promessa é para produzir bem. A promessa é para produzir os mesmos frutos. Jesus disse, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. O profeta disse, a tradução certa é mais, né? Não maiores em tamanho, mas mais em quantidade. E isso é uma promessa, e esses frutos têm que estar. Irmão Brana diz, se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Se Deus está comigo, se esta palavra está comigo, onde estão os resultados desta palavra, então? Porque é uma promessa. Ide por todo mundo pregar o evangelho, e esses sinais seguirão aos que crerem. Não deve você se acostumar com os problemas. Não deve você dizer assim, mas o problema é a natureza do fulano. Ah, meu filho, ele não está indo bem, mas é a questão, sabe, é a natureza, eu também tenho uma natureza assim, e ele tem. Não, irmãos, nós não podemos achar desculpas. A promessa é para dar frutos, é para produzir 30, 60, 100, é para produzir realmente segundo a natureza da semente. A semente é a palavra de Deus. Mas nessa noite nós queremos olhar para ver se estamos edificados no lugar certo, amém? Porque o resultado depende não só da semente, a semente é boa, o resultado depende do lugar onde estamos edificados, plantados. Eu quero ler aqui, na mensagem Plantando uma Vinha, parágrafo 35, 35 ao 37. Eu peço a atenção dos irmãos, porque eu sei que às vezes a leitura cansa, mas se estamos no Espírito, ela não cansa, ela aviva os nossos corações, amém? Então Davi vai até nosso texto, Salmo 80, verso 7, onde nós lemos aqui, disse ele, tu arrancaste a vinha do Egito e a trouxeste para fora, e a plantaste em um bom lugar, e este era Israel, o povo de Deus estava no Egito. Eles eram uma boa vinha, eles eram a escolha de Deus, mas se uma vinha não estiver colocada em uma terra, em uma boa terra, não trará bons frutos. Depende de onde a vinha está plantada, o que determinará os resultados da colheita. Então Deus apanha Israel de uma terra estéril, é como hoje. Nós temos na terra muitos bons e finos crentes, olha só. E eles estão misturados em todas as igrejas, denominações, eles vêm de diferentes denominações e diferentes caminhos da vida. É por isso que em meu ministério eu nunca tentei, em nenhum tempo, atropelar nenhuma pessoa em particular, ou nenhuma denominação em particular, porque em todas elas há boas pessoas. Elas são pessoas chamadas e escolhidas por Deus. Em outras palavras, o irmão Brana diz, eu não atiro nas pessoas, eu não atropelo as pessoas, porque as pessoas são boas. Eu a condeno é o local onde elas estão plantadas, por isso elas não produzem frutos. Você poderia ter condenado Israel enquanto ele estava no Egito. Eles apenas começaram com o pé errado, e seus pecados lhes separaram de Deus, e eles foram plantados no Egito. Esta é a maneira que muitas pessoas estão nas igrejas hoje. Boas pessoas, mas plantados no lugar errado. Amém? Boas pessoas. Pessoas boas, pessoas maravilhosas, mas cadê frutos? Você diz, mas eu estou na mensagem, então eu estou plantado no lugar certo.
Claro, a mensagem é o lugar certo, mas será que a atmosfera que você vive é a atmosfera certa? Porque Israel, o profeta diz, eles comiam maná no primeiro átrio, no segundo átrio, e também havia maná no terceiro átrio. O maná do primeiro átrio apodrecia, estragava. O maná que estava no segundo átrio também estragava, mas havia uma coisa: o maná que estava na panela dourada no terceiro átrio, ele passava de geração para geração e ele nunca envelhecia, porque a questão era a atmosfera onde o maná estava. O maná era o mesmo. E aí está a questão: as pessoas dizem, mas eu como da mesma palavra, eu creio no mesmo profeta, e por que um tem vitória e o outro não tem? A questão está no local onde você está plantado. A atmosfera que você está vivendo pode estar prejudicando o resultado daqueles frutos que eram para ser frutos maravilhosos e não estão surgindo. E aí você se esforça, você põe o adubo, como eu fiz naquelas flores, e fiz tudo o que eu podia, mas cada vez as coisas parecem piores. Elas estavam no lugar errado. A pessoa se esforça, ela vem à igreja, ela vem ao altar, ela diz, Deus tem misericórdia de mim, mas ela volta para casa e continua numa atmosfera errada, numa atmosfera de novelas, numa atmosfera de futebol, numa atmosfera de piadas, numa atmosfera de jogo de baralhos, e aí como pode produzir bons frutos? Não há como. A questão tem que haver o lugar certo. Parágrafo 45... da mensagem, mesma mensagem, plantando uma vinha. 45, olha só o que diz. Vá comigo ao Arizona, deixe-me levá-lo ao deserto, no qual andei por muitos anos. Tudo no deserto tem espinho nele. Você já viu, né? Você não foi no deserto, mas você já viu fotos. Toda planta tem espinho. Agora, qual é a razão dos espinhos das plantas? Você sabe? Qualquer plantinha que você passar por ela, não fique perto, ela irá te espetar. Ela sempre tem seus espinhos para fora, pronto para espetar qualquer coisa que se aproximar dela. Qual é o problema? O que a tornou um espinho? É porque não havia água. E isso é o que a secou. Aquele espinho é uma folha enrolada. Pela falta de água, ela se tornou um espinho. O profeta diz, não chegue perto porque vai te cutucar. A pessoa que é exatamente assim, está sempre cutucando, sempre complicando, dentro de casa, na igreja, e você diz, não presta, fulano não presta, irmão. Não é isso, o profeta diz, as pessoas são boas. O problema é o local onde ela está plantada. É a natureza, é a atmosfera que ela convive, que faz dela espinhosa. Mas olha o que o profeta diz aqui. Assim é com a igreja hoje. Quando a igreja se afasta da fonte da vida, quando ela se afasta dos regozijos da salvação, quando ela se afasta do Senhor Deus, então aquela pessoa se torna um espinho, sempre encontrando falhas, espetando, tão logo você chega. Eu sou um presbiteriano, eu sou um batista, sou fulano de tal, não fale comigo a respeito dessa coisa. Um espinho, ele não tem frutos. Você pega aquela mesma planta, será que tem salvação para ela, irmão Brana? É um cactus espinhoso. Será que tem salvação para essa planta? O profeta diz assim, você pega aquela mesma planta de cacto e a coloca em uma terra por algumas gerações, precisa de um tempo, né? Porque ela vai brotar cacto, mas deixa ela por algum tempo, ver o que vai acontecer. E coloca em uma terra por algumas gerações, onde há abundância de água, e aquele espinho irá se desenvolver e se tornar uma folha macia, carregando frutos. Então o problema não é a planta, irmãos. O problema não é o filho. O problema não é a esposa. O problema não é o marido. O problema não é a igreja. O problema é a atmosfera onde as pessoas estão plantadas. E Deus, irmãos, quer ver em nós frutos. Deus quer ver em nós
Como hoje o irmão Senir testemunhando de uma jovem, falando, nunca vi família assim, unida. Mas o que é isso? É algo do outro mundo? É claro que é do outro mundo, porque nós vivemos em uma atmosfera que não é desse mundo, ora. Nós vivemos na atmosfera celestial. Aleluias! Laodiceia está morta, Laodiceia está apodrecida, mas há uma coisa, a noiva vive na unção da noiva. Aleluias! A era de Laodiceia está aí, mas tem uma coisa, nós estamos como João. João estava fisicamente na ilha de Pátimos, mas em espírito no dia do Senhor. Fisicamente vivemos aqui esse mundo, você vê tudo podre, tudo caído, mas espiritualmente a mensagem nos levou a uma atmosfera especial que o profeta chama de a era da noiva. Essa é a atmosfera, não é a questão de uma outra era, mas é uma questão de atmosfera, onde a noiva vive, e ali ela pode produzir frutos conforme a palavra de Deus. Nada vai abalar a fé desse que está vivendo dentro dessa atmosfera celestial. Essa atmosfera que produz, que a palavra de Deus produz em nossas vidas. Mas tem uma coisa, irmãos, eu e você somos responsáveis por essa atmosfera. Nós vamos ver isso mais para frente aqui um pouquinho. 46, o profeta diz, isso já lemos, que se plantar o cacto em alguma terra boa, que há bastante água, deixa ele por algumas gerações, e logo você verá uma folha macia, carregada de frutos. Parágrafo 50, da mesma mensagem. Então, ele encharcou a terra da Palestina com o sangue de cabras. Aí o profeta vem para o espiritual e diz, cabras e de novilhas, novilhos e ovelhas. Mas o povo não suportaria. Isso não era suficiente, porque a vida do novilho, a célula de sangue quebrada, a vida animal que voltou, não coincidia com a vida humana. Mas um dia Deus estava determinado que ele salvaria o seu povo, sua igreja predestinada. Ele mesmo teve que fazer isso, porque ele a predestinou antes da fundação do mundo. O homem é um fracasso, e sempre o será. Ele é um fracasso para começar, e ele sempre será um fracasso. Deus, em sua predestinação, em sua própria grande e infinitamente, traçou um plano para trazer uma verdadeira vinha. E ele a plantou nesta terra, a videira justa, não uma denominação, não uma igreja, não um credo, mas um homem, ele próprio feito carne. E ele, quem é esse homem? Jesus Cristo, Ele manifestou sua paz, seu poder, o grande anjo de Deus, o grande Jeová era com ele, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. E os homens não creram nele, e descreram dele, porque ele não iria cooperar com seus credos. Finalmente, eles o levaram ao Calvário. Ali aquelas células de sangue do precioso Filho de Deus foram quebradas, o corpo no qual Jeová morou. Lá saiu uma vinha com suas raízes em glória, com seus ramos na terra, para produzir uma igreja do Deus vivo, que irá manifestar sua ressurreição e seu poder. Quem são estes homens e mulheres que negariam essa igreja vinha do Deus vivo, a infalível presença do Senhor Jesus com sua igreja, para viver e manifestar seus ramos predestinados, que ele apanhou antes da fundação da terra, e fez um juramento que ele os levantaria. E hoje, sua igreja, com a glória de sua ressurreição vivendo nela, eu sou a videira, vós as varas. A todo momento os corações batem, o sangue pulsa em cada membro do corpo. A toda hora o leal coração de Deus bate, pulsa através do nome de Jesus Cristo para a igreja. Tudo que pedires em meu nome, eu vou-lo farei. Estarei convosco até o fim do mundo. Amém? Vocês compreenderam? O profeta diz, ele veio, aquela vinha verdadeira. Suas células de sangue foram quebradas no Calvário. Seu sangue jorrou e raízes se aprofundaram, plantando uma vinha real, uma vinha verdadeira que somos nós. E ele disse, agora vocês são os ramos.
e eu sou a videira. E você sabe que você só vai colher frutos dos ramos. Você não vai colher frutos do tronco da videira. Os frutos do Espírito Santo, eles têm que ser manifestados através da minha e da sua vida. Os frutos de humildade, fruto de amor, fruto de perdão, fruto de mansidão, tudo isso, ele se manifesta através dos ramos que somos nós. E se esses frutos, igreja, não estão em abundância em sua vida, o problema é o local onde você está plantado. É hora de a pessoa parar e dizer, eu tenho que mudar, eu tenho que ser plantado na presença da glória de Shekinah, eu tenho que entrar no lugar santíssimo. Eu estou plantado desde que aceitei Jesus no primeiro átrio. Há pessoas que estão plantadas desde que aceitou Jesus no primeiro átrio. A pessoa pode dizer, eu estou plantado ali, fui justificado. E aí os frutos são frutos bichados, são frutos, como diz o irmão Brando aqui, carcomidos, apodrecidos. A questão é o quê? É o local que está plantado. O outro foi um pouco mais adiante, chegou ao lugar da santificação, mas ainda os frutos não são perfeitos. Mas tem uma coisa, você pode dizer, eu estou produzindo frutos reais, os frutos do Espírito, mas qual é a diferença? É que você está plantado na glória de Shekinah. Você entrou além do véu, você se enraizou ali, e você terá os mesmos frutos que ele produziu quando esteve aqui, porque o lugar que você está é a presença do Deus vivente. Se há algo, igreja, que nós temos que fazer, é olhar para isso. Não culpe a ninguém, não culpe as pessoas, não culpe o marido, não culpe a esposa, culpe o lugar que você está plantado. Porque você perde o controle, diz coisas que não deveria dizer. É a atmosfera que você está plantado. Não ora, não lê, não busca, não consagra. Claro, a atmosfera é uma atmosfera do mundo. E a Bíblia diz, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Quando nós parar, irmãos, para olhar, examinar a nós mesmos e deixar de examinar a vida dos outros, nós vamos ver resultados na nossa vida. Nós vamos ver resultados de mudança. Mas o problema é o quê? Soprar a peninha. A pena vem, você sopra para cair na cabeça do outro, o outro sopra e fica aquela coisa, um culpando o outro. O culto não foi uma benção, porque também, olha só, fulano, isso, aquilo, irmão, vamos olhar e dizer, o resultado da reunião depende da minha atmosfera espiritual. Por isso, eu vou à igreja, eu já vou no Espírito, eu saio de casa meditando, eu não saio de casa resingando, brigando, eu não saio de casa diante da internet, de coisas indevidas, e somente sai dali e vem para a igreja. O urubu é que faz isso. Está comendo carniça, logo para e vai comer o milho. Não, nós estamos sempre comendo um bom prato, sempre se alimentando da palavra de Deus. Aleluias! Por isso você sai de casa, vem para a igreja e tudo é o mesmo ambiente na sua vida. E os frutos são frutos maravilhosos. Examine nesta noite, olhe para dentro de você. Por que essa natureza espinhosa? Porque essa natureza que parece que não dá certo com ninguém, será que todo mundo está errado? É hora de parar e dizer, vamos ver se não é eu que estou errado. A pessoa às vezes quer colocar culpa em todo mundo e não vê que o problema está nele. O problema está nele. E aí quando ele faz isso, ele vai ver realmente as coisas mudando, amém? Parágrafo 59. Mas Deus está determinado que sua vinha não morrerá. Então ele a arrancou desses credos e a encheu com o Espírito Santo e desceu em nome de Jesus Cristo. Lá aquela igreja pode pulsar e viver e desfrutar, sentir a presença do Deus vivo, vendo-o mover e fazer as coisas que ele fez quando ele esteve aqui. Me faz lembrar, deixa eu parar um pouquinho aqui, irmãos. Há pessoas que você tem prazer de estar com elas. Você está
a atmosfera que você sente num culto abençoado, você sente às vezes na visita que faz para alguém, porque aquela unção está nela, ela está no lugar certo. Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual produz seu fruto na estação própria e suas folhas não caem. Olha o lugar que a árvore está plantada, por isso ela produz bons frutos. O menino chegou para a mãe e disse: mãe, vamos convidar o papai para mudar, para morar na igreja. Mas, por que morar na igreja? A igreja não é lugar para morar, disse a mãe. A igreja é lugar para nós ir lá e adorar a Deus e voltar para casa. Ela disse: mãe, é que o papai é tão querido na igreja, ele é tão bonzinho na igreja que eu até queria morar lá. Não, irmão, se você a tua alma está plantada junto a ribeiros de água, você é bonzinho na igreja, você é bonzinho em casa, você é bonzinho no trabalho, você é bonzinho lá no colégio. Bonzinho que eu digo manifesta a presença de Deus. Aleluias! É bom, é fácil dar testemunho de Jesus aqui na igreja. Mas o testemunho valioso é aquele que você dá entre os ímpios. É quando as pessoas olham e dizem: realmente ele é diferente. Aleluias. Mas Deus está determinado que sua vinha não morrerá. Então ele arrancou desses credos e encheu com o Espírito Santo e desceu em nome do Deus vivo, vendo-o mover e fazer as coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Por quê? Seus ramos, sua conexão, suas raízes, seu início era Deus. Ele era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse o mundo, ele estava com Deus. Ele era a raiz e a geração de Davi, a estrela da manhã, o lírio dos vales. Isso é o que ele era. Suas raízes se entrelaçaram em torno de Deus, em torno do trono, em torno do reino de Deus. Suas raízes se entrelaçaram, sua vida se estende até a terra. E ele deu sua vida para que pudesse voltar às raízes e pulsar novamente para gerar ramos daquela vinha, a qual é sua igreja, manifestando os mesmos resultados que ele operou quando ele esteve aqui na terra, que fazem dele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó igreja do Deus vivo, creia nisto. É verdade, aí está ele. Quando o verdadeiro Espírito de Deus se move sobre o crente, a tudo que a Escritura diz, ele dirá amém. Porque é o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que está nele, pulsando sua vida. Ele não importa com o que diz quem esteja sentado por perto ou qualquer outra pessoa, ele sempre ficará com a palavra. Há um falso, é a rama brava, é tirada de uma vinha brava. Essa é uma grande vinha, cobre toda a terra, não é a vinha brava, mas é morte. Muitas delas foram lançadas no meio do povo, mas lembre-se, a farinha traz de volta a vida. Arranque-a e coloque-a próximo ao lugar agradável que é Cristo Jesus. Amém? Se há alguma vinha, o profeta diz, produzindo um fruto bravo, arranque e põe perto de Jesus Cristo, e você verá os frutos sendo produzidos. O que quer que a palavra dele seja, deixe que ele seja. Amém? Para você, então, o Espírito de Deus. Então, o regozijo espiritual irá fluir como um rio. Ele será como um homem, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Suas folhas não murcharão. Ele não se assentará no banco dos escarnecedores ou incrédulos, ou do ímpio que vive atrás das coisas do mundo, mas ele produzirá os frutos na estação própria. Que tipo de frutos? Se você está plantado em Cristo, você produzirá frutos espirituais. Os frutos espirituais do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Amém? Então é isso, irmãos, que Deus espera de cada um de nós. Que esses frutos possam ser manifestados da nossa vida.
Agora, não culpe as pessoas. E digo a você, não culpe a você também. A pessoa que diz eu não presto. Não culpe a você. Culpe o local onde você está plantado, se é que os frutos não são corretos. Ele disse, eu plantarei junto a ribeiros de águas. Vou colocá-lo em uma posição para o batismo do Espírito Santo. E você crerá que toda a palavra que eu digo é a verdade. Se você tão somente me deixar arrancá-lo. Vamos deixar Deus, se alguém nessa noite que não está produzindo frutos corretos, vamos deixar Deus arrancar e plantar no lugar certo, irmãos? Amém? Não é mudar de fé, é mudar de atmosfera. A fé é correta, a palavra é a correta, mas a atmosfera que você vive pode não ser boa. Ele disse, eu plantarei junto a ribeiros de águas, vou colocá-lo em uma posição para o batismo do Espírito Santo, e você crerá que toda a palavra que eu digo é a verdade. Se você tão somente me deixar arrancá-lo, nesta manhã você será um bom ramo. Você não pertence àquela vinha brava, você pertence a este lugar aqui. Então deixe-me arrancá-lo e plantá-lo em meu nome junto às margens de ribeiros. Cada afluente da palavra de Deus, onde cada palavra de Deus é verdadeira, cada promessa divina é a verdade, e eu plantarei junto a ribeiros de uma água, um Deus, e você produzirá frutos na estação própria, suas folhas não secarão, e tudo que você fizer prosperará. Você permanecerá quando não houver nenhum outro lugar para permanecer. Você permanecerá de qualquer maneira, sabendo que Deus fez a promessa. Deixe-me arrancá-lo, disse ele. Aleluias! Deixe-me arrancá-lo. Na mensagem, o sobrenatural, o profeta diz o seguinte aqui, ó. Porém, é a atitude das pessoas que traz os resultados. É a atitude das pessoas. É a atitude minha, é a sua atitude. Não é culpar as pessoas, mas é culpar. Não é culpar, ó, eu não presto. Não, culpe as tuas atitudes. Porém, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual no Pentecostes eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir. Porque eles estavam em um lugar e um acordo, eles estavam no lugar certo. Por isso os resultados vieram. É a atmosfera que traz os resultados. Você crê nisto? Deixe cada homem e mulher nesse edifício nesta manhã, moço ou moça, tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus, e crer que Ele está presente agora mesmo, e vocês verão algo acontecer que sairá em destaque no jornal pela manhã. Isto é correto, é a atmosfera, disse o profeta. É a atmosfera que traz os milagres, maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas. É a atmosfera das pessoas. E quando as pessoas chegam a um lugar onde estão arrazoando, e em dúvida, e inquietas, e pensando, e aflitas, e não sabem nem onde estão paradas, metade delas nem mesmo são ensinadas biblicamente, como vocês podem esperar que a atmosfera esteja correta? Vocês não podem fazer isso. Ela não estará correta. Tem que estar em um acordo, um lugar, e estar com um motivo, uma coisa, então vocês verão algo acontecer. Amém? Quantos dessa noite estão dispostos a ver algo acontecer em sua vida? A ver os frutos do Espírito Santo sendo manifestado em seu lar? Então olhe a atmosfera, veja onde você está plantado, olhe suas atitudes. Permita, disse o profeta, deixe-me arrancá-lo. Mas o problema é que o orgulho não deixa. O orgulho diz, não, eu sou assim. Meus pais foram assim. Essa é a minha natureza. Não, irmão, deixa o orgulho de lado. Seja um cordeiro, seja humilde.
Deixe-me arrancá-lo, disse ele, e plantá-lo bem aqui, junto a essa água que esse é Jesus falando, deixe-me arrancá-lo. Você não terá que correr para esses lugares de credos e denominações para encontrar isso. Você não pode encontrar isso de modo algum. Deixe-me arrancá-lo desse velho poço seco aqui, onde você tem que pegar baldes de lata e chacoalho e barulho e beber um pouco e voltar e beber um pouco. Eu te darei vida eterna, gozo como um poço borbulhando para a vida eterna. Deixe-me, disse Jesus, deixe-me fazer isso com você. Cristo disse para a mulher, a pecadora, e ele diz a mesma coisa para a igreja nesta manhã, e eu posso dizer nesta noite: vocês sabem que há um Deus, vocês creem que há um Deus, mas em suas aflições, algo corta isso de vocês. Você está no deserto, não há regozijo espiritual. Você gostaria de sentir como eles sentiram no dia do Pentecostes? Você não adoraria ter o gozo que eles tiveram? Quando Deus derramou sua vida no primeiro ramo da árvore, aquela árvore começou a agir como pessoas bêbadas. Eles cambalearam sobre o impacto do Espírito, amáveis, pequenas mulheres santas, como a Virgem Maria lá fora, agindo como se estivesse bêbada. Porque ela estava bêbada no Espírito, e ela tentou falar, mas não conseguiu. Ela tinha os lábios trêmulos, o que significa entreaberto, apenas um gaguejo, tentando dizer alguma coisa. Ela estava tão cheia do Espírito que não pôde dizer nada. Lábios gaguejantes, e de repente eles falaram em outro idioma. Aleluias! Vamos nos colocar de pé, igreja. Deixe-me, disse Jesus, deixe-me arrancá-lo. Deixe-me plantá-lo junto a esse ribeiro de água. Oh, glória a Deus, sobre o solo musical. Eu quero que o Espírito Santo possa golpear o seu coração esta noite e concluir a obra. Todos de olhos fechados, é um momento de libertação, igreja. Eu sinto isso de Deus nesta hora. Um dia o profeta diz: todos fechem os olhos. E uma mulher manteve seus olhos abertos, e um espírito de adultério saiu de uma outra senhora e possuiu ela. Por muitos anos ela ficou vivendo, deixando de um homem pegando outro, porque ela foi irreverente. E eu digo a todos: feche seus olhos agora. Todos os moços e moças, os diáconos atentam para isso. E você esteja agora atento. Eu quero que você observe a sua vida. Quais são os frutos que você tem produzido? Você, moça e moço, por que é que você sente-se tão atraído para aquelas coisas imorais na internet? Por que é que você, quando pega uma revista, parece que teus olhos, eles vão direto naquelas imagens indecentes e você tem que ler aqueles artigos? Esse é o fruto que produz sua vida? Você não quer nesta noite ser arrancado desta situação? Você não quer ser arrancado dessa atmosfera e ser plantado junto a ribeiros de águas para produzir os frutos do Espírito? O altar te espera. Se alguém nesta noite, você sente que Deus falou contigo e você quer estar um basta nisso, e Deus falou nesta noite aqui. Mombrana estava citando a Jesus quando ele disse para a mulher do poço, ele disse: deixe-me arrancá-la e plantá-la junto a ribeiros de água. Você gostaria de levantar a mão e dizer: sim, eu quero que Ele me arranque. Eu quero que Ele me arranque dessa situação seca, fria, formal que eu estou vivendo. Oh, o mover do Espírito Santo está aqui. Tudo pode acontecer nesta hora. Se você tiver fé, Deus te arrancará, Deus te plantará sob os ribeiros de águas. Com essas mãos levantadas para Deus. Oh, aleluias, todos de olhos fechados. Enquanto o Espírito Santo se movimenta sobre a igreja, e Ele vai arrancar você desta posição fria, dessa posição formal. Ele vai te plantar junto a ribeiros de água. Somente abra o seu coração, deixa Deus mover. Aleluias. Pai celestial e eterno Deus, o coroamento da mensagem, Pai, dependemos de Ti nesta hora.
Mãos se levantam por todas as partes, ó Deus. Pessoas reconhecendo que elas precisam ser arrancadas de certos lugares, certos ambientes, para que possam ser plantadas no lugar certo, para produzir frutos de arrependimento, frutos da vida eterna, frutos do Espírito Santo, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu repreendo a unção do mal que tem segurado essas vidas. Satanás, tire suas mãos sujas desta vida que levantou a mão para Deus nesta noite. Eu te ordeno, demônio de incredulidade, demônio de sensualidade, demônio de cobiça, demônio de adultério, demônio da mentira, demônio da trapaça, saia dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Satanás, tu estás repreendido, tu estás vencido agora. Saia, Satanás, saia desses corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, tome posse da sua vitória, meu irmão. Tome posse da sua vitória, minha irmã. Tome posse da sua vitória. É na presença dele que você tem que viver. Aleluias! Creia agora, em nome de Jesus Cristo. Receba a sua vitória. Você que levantou a sua mão, em nome de Jesus Cristo, você está abençoado. Em nome de Jesus Cristo, Deus é contigo. Satanás está repreendido. Que o sangue de Jesus Cristo seja sobre esta igreja, para libertar, em nome de Jesus. Vai-te, Satanás, pois te repreendemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Quer você falar com Ele agora? Quer você falar um pouquinho com Jesus? Creia na tua libertação. Creia que Deus está aqui. Diga para Ele: eu quero, Senhor, que o Senhor me plante nesse lugar que eu possa produzir. Senhor, arranca-me, arranca-me dessa atmosfera que eu tenho vivido. Fala para Ele, igreja. Se você desejar vir um altar, não tem problema. É o momento de libertação. É você e Deus dizendo: arranca-me, Senhor, arranca-me dessa atmosfera e planta-me junto a ribeiros de água. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Senhor.